Olá, benditos! Bildade terminou de descrever os terrores da morte em seu discurso e Jó passou a responder descrevendo as tribulações da vida, da sua própria vida. Jó inicia sua fala reclamando que seus amigos o atacaram com palavras duras que o esmagavam como pedras. E aqui nós devemos lembrar de uma lição muito importante. Nossas palavras podem ferir ou curar outros. Com elas podemos tornar o fardo mais pesado ou ajudar os outros a carregá-lo com mais coragem. Até mesmo quando essas pessoas precisam ser repreendidas, nós devemos repreender com amor, pois nossas palavras devem animar e não enfraquecer. No versículo 4, Jó diz o seguinte: mesmo que eu tenha pecado, essa transgressão é minha, não sua. Deixem-me em paz, pois esse é um assunto entre mim e Deus. O termo hebraico que Jó usou, errar, significa cometer um pecado involuntário. Veja que Jó continuou defendendo sua integridade e afirmando que não havia cometido pecado algum que o fizesse merecer toda aquela aflição pela qual ele estava passando. Bildade havia apresentado 4 descrições assustadoras dos horrores da morte, e Jó as refutou com 7 retratos vívidos das tribulações da sua vida, ou seja, aquilo que ele estava experimentando naquele exato momento. Primeiro, ele se sentia como um animal preso, capturado pela rede de Deus, não por causa dos seus pecados, mas porque Deus lhe havia preparado essa armadilha por motivos que ele não era capaz de compreender. Jó também se sentia um réu no tribunal, injustiçado, levado a julgamento, mas sem saber quais eram as acusações contra ele. Ao longo de todo o livro, Jó clama por justiça e suplica por um advogado para defendê-lo diante de Deus. O que ele não sabia é que sua fé e sua paciência submissa estavam expondo a falsidade de Satanás e glorificando ao Senhor. Jó se via também como um caminhante cercado. Ele se queixa que Deus bloqueou e fez descer as trevas no seu caminho, de modo que era impossível seguir. Quando nos sentimos assim, como Jó, devemos esperar, pois no tempo certo o Senhor fará a luz voltar a brilhar. Devemos seguir o conselho sábio de Isaías: quem entre vocês teme ao Senhor e obedece à palavra do seu servo? Que aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, confie no nome do Senhor e dependa de seu Deus. O sofrimento de Jó fez com que ele se sentisse também como um rei destronado. Antes de todas aquelas calamidades, Jó havia sido o homem mais respeitado de Uz e o maior de todos do Oriente. Mas agora toda essa honra e autoridade haviam desaparecido. Deus retirou a sua nobreza e, ao invés de ser o mais eminente, era o mais desprezível. Que humilhação! Sua quinta ilustração é de uma construção destruída, quando ele diz que Deus o destruiu de todos os lados. É possível que se trate de uma muralha ou de um edifício deixado em ruínas. De qualquer modo, aquilo que antes havia sido forte e útil na vida de Jó tinha se tornado imprestável. Bildade mencionou uma tenda sendo destruída e Jó sabia muito bem o que aquilo significava. Na sexta ilustração, Jó tomou emprestado a imagem de uma árvore desarraigada. Em outro momento, ele havia usado a imagem de uma árvore cortada como retrato de esperança, mas agora ele estava se referindo a uma árvore desarraigada, isto é, arrancada pela raiz, que já não pode viver. Assim era a esperança de Jó. E a última ilustração apresentada por ele foi a de uma cidade sitiada. Jó afirmou que Deus o estava tratando como um inimigo. Imagine um exército enorme construindo uma rampa para atacar apenas uma tenda. Nos versículos 13 a 22, Jó prosseguiu explicando como seu sofrimento afetava seu relacionamento com as pessoas. De fato, quem sofre pode ter a tendência a se isolar, dando a impressão de que os outros não entendem o que ele ou ela está passando.
Jó se sentia alienado da família ou da sua esposa, dos amigos e até mesmo dos servos. Mas essa alienação ia além da sua dor. Ele estava falido e enfermo, vivendo ao lado de um monturo onde se processava a remoção de lixo, do lixo da cidade, e ninguém queria ser identificado com ele. Sua aparência era repulsiva e todos evitavam olhar para ele. Era marginalizado, indesejado pela família e pelos amigos. Uma das evidências da compaixão de Cristo é sua identificação com os marginalizados da sociedade. Jesus sabia o que era ser desprezado e o mais rejeitado entre os homens. E é muito importante que nós, seus discípulos, tenhamos esse mesmo tipo de compaixão. E já encerrou essa parte da sua defesa, suplicando a piedade dos seus amigos. Será que eles não podiam parar de acusar e tentar ajudá-lo? Jó então expressa seu desejo de que suas palavras fossem registradas em um livro. Ele parecia não ter noção de que sua própria tragédia e seu drama pessoal seriam realmente escritos em um livro e que seriam para o benefício de milhares de pessoas através de sucessivas gerações. Depois ele fez uma declaração de fé. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Este é outro dos brilhantes lampejos de fé no fundo sombrio da crise e do sofrimento de Jó. Ele expressou a certeza de que, mesmo que morresse, ainda teria um Redentor que um dia julgaria a terra e que ele próprio esperava voltar a viver e ver esse Redentor. Trata-se de uma declaração de fé na ressurreição do corpo. O termo hebraico traduzido como redentor é um dos maravilhosos conceitos do Antigo Testamento. Ele faz referência ao parente resgatador ou remidor que representava o outro para defender suas causas. Entre outras coisas, ele poderia comparecer a um tribunal a fim de pleitear em favor de um parente injustiçado. Anteriormente, Jó havia falado da sua necessidade de um árbitro e de um advogado no céu. Agora ele vai ainda mais longe. Um dia ele seria justificado por seu redentor ou o seu remidor e Jó estaria presente para testemunhar esse fato. Quando pensamos em como a revelação de Deus sobre a vida depois da morte era escassa no tempo de Jó, essas palavras transformam-se numa confissão extraordinária de fé. Ao considerar também o desânimo dos amigos de Jó e o seu próprio sofrimento intenso, o testemunho de Jó torna-se ainda mais maravilhoso. É evidente que Jesus Cristo é esse parente resgatador, o Redentor. Ele assumiu uma natureza humana para que pudesse revelar Deus à humanidade, passar por tudo que nós passamos e, por fim, voltar ao céu e nos representar diante do Pai. Jó encerrou o seu discurso com uma advertência aos seus 3 amigos críticos. Eles também estariam diante do trono do julgamento de Deus, por isso seria melhor estarem preparados. É intrigante como Jó nunca exibe o menor medo do julgamento de Deus. Aliás, ele está realmente ansioso para passar por ele. Isso porque ele estava confiante de que as acusações contra ele eram falsas e que o seu Redentor o justificaria. E o próximo da fila a falar foi Zofar. E o que o motivou a fazer um novo discurso foi o fato de ter se sentido desonrado e perturbado com as palavras de Jó, e por isso ele resolveu se defender. A defesa de Zofar é o nosso assunto de amanhã aqui no Canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil.